Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, e esse é o Fique por Dentro, nosso programa da web que fala de temas variados que estão tendo impacto na sociedade brasileira e mundial e que isso tem a ver com o nosso dia a dia do trabalhador, com as nossas negociações coletivas, com as nossas análises de conjuntura. O tema do nosso programa de hoje é a América Latina e as movimentações que nós estamos vendo no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, e que esses movimentos têm a ver com a nossa organização, a nossa economia e as reformas que nós estamos vivendo e combatendo aqui no Brasil de hoje. Para fazer esse bate-papo comigo hoje, eu tenho o professor Moisés Marques, que é especialista em política internacional, é nosso colega, é diretor acadêmico aqui da Faculdade 28 de Agosto e sempre nos ajuda a fazer análise de conjuntura em momentos muito importantes para a nossa categoria. Oi, Moisés, tudo bem? Tudo bem. Olá a todos e todas. Então, primeiro eu quero agradecer o pessoal que está assistindo, agradecer as inscrições, quero pedir para o pessoal deixar comentários, deixar novas perguntas, se faltou alguma coisa que a gente não conversou aqui e também deixar sugestões de novos programas. Moisés, você que estuda muito América Latina, você que dá aula sobre esse tema, o que está acontecendo na América Latina, que sempre foi um ator, né, contra os projetos, as políticas neoliberais, sempre teve uma postura combativa em relação a isso, passou por muitos ataques, por ditaduras, e nesse momento quem assiste o noticiário vê levante no Chile, você vê o pessoal no Equador subindo em antena de TV para tirar antena, para disputar a narrativa do que está acontecendo. A gente vê no final de semana na Argentina voltando um governo progressista. A gente vê no Uruguai que vai ter segundo turno, então tem lá uma disputa e a direita corre risco de perder. O que está acontecendo? Está tendo um levante, a população está se revoltando contra essas políticas neoliberais, essas que estão inclusive nos afetando aqui no Brasil, ou não? O que você está vendo em relação a isso? Olha, eu acho que a gente pode verificar dois movimentos aí. O primeiro movimento é um movimento que é histórico na América Latina, que a gente chama de movimento pendular, né? A América Latina, em geral, opta por governos mais progressistas, e, em geral, esses governos mais progressistas, quando eles têm algum problema, a América Latina vai na antípoda, ou seja, vai num governo mais, numa escala mais à direita, vamos dizer assim, e depois volta para governos mais progressistas. Então, se a gente fosse ler um movimento geral, o movimento é mais ou menos esse, e esse movimento não começou agora, começou há um ano e pouco com o México, com a eleição do López Obrador, que foi, de fato, uma eleição paradigmática, porque ele ganha uma eleição num país em que geralmente você teve o domínio com mais de 70 anos de um único partido, e depois, quando esse partido deixa o poder, vem um outro partido, vamos dizer assim, de centro-direita. Mas a gente tem um movimento interessante, por um lado, que é essa coisa do pêndulo, dessa vez, parece estar apontando para governos mais progressistas. Do outro lado, acho que a gente tem uma segunda questão, que é a questão da democracia, da avaliação que se faz da democracia na América Latina. Correndo um risco aqui, porque a América Latina não é um monolito, né? A América Latina tem suas nuances aí, a gente pode dizer, e eu estou falando isso ancorado nas pesquisas do Latino Barômetro, que é basicamente um instituto bastante abalizado para fazer isso, que a democracia não vai bem na América Latina. Quer dizer, a gente está num dos piores momentos de avaliação do processo democrático na América Latina. E essa avaliação passa por 3 pontos, basicamente. Quer dizer, os países que avaliam pior a democracia estão avaliando a performance econômica, estão avaliando a segurança pública e estão avaliando a questão da corrupção. Quer dizer, a maioria dos países que estão percebendo uma guinada ou estão vivenciando uma guinada política estão passando por esse tripé. Quer dizer, ou a economia não vai bem. No caso do Chile é um caso específico. Os chilenos costumam dizer assim, o Chile vai bem, mas os chilenos vão mal. Quer dizer, a economia de repente vai até relativamente bem nos indicadores macroeconômicos, mas a população não está sentindo isso. A questão da segurança pública, por exemplo, é fortíssima em Honduras, Uruguai, Venezuela e Colômbia, por exemplo. Então a gente pode olhar um pouco por esse viés. E a questão da percepção de corrupção, que é uma coisa que está muito forte na Argentina e no Chile nesse momento. Então, acho que pegando esses elementos, a gente tem um panorama um pouco de uma América Latina diferente e que está dando uma guinada nesse momento para governos mais, vamos dizer assim, progressistas.
Então, a gente, no Chile, em Santiago, são 5 milhões a população, né? Uhum. Esses dias a gente está vendo mais de 1 milhão na rua pedindo mais Estado, mais educação, mais saúde. Essa questão das aposentadorias, que foi um assunto que aqui no Brasil nós colocamos muito como exemplo o que aconteceu no Chile, porque esse governo do Paulo Guedes, ele diz que antes da população ir para a rua, cobrando mais políticas públicas, eles diziam que queriam que a gente se espelhasse no Chile, principalmente na Previdência. Quando a gente começa a ver o caso do Chile, conversar com os especialistas chilenos, com as pessoas que estão vivenciando o dia a dia lá, os aposentados estão tendo que fazer outras funções para poder comer, muitos suicídios, e eles viram que a capitalização não deu certo lá, que eles foram enganados, e isso está na pauta. A gente pode usar esse exemplo do Chile agora para mostrar para a nossa população brasileira do que a gente estava falando, que esse levante, essa reclamação, esse povo na rua, diferente do que a gente viu no Brasil aqui, que era insuflado por outras forças, eles estão tentando ter de volta o que a gente está lutando para manter, o que a gente lutou para manter e, inclusive, não conseguiu nessas reformas do Bolsonaro e do Temer? Acho que, em parte, sim. Na verdade, assim, o caso do Chile, se você perguntasse para qualquer analista de mercado até uma semana atrás, todo mundo te diria que o Chile é o caso mais interessante da América Latina e o caso que todos eles apostariam que ia dar certo. Quer dizer, o Chile faz 30 anos que cresce, com exceção de 2 anos, basicamente, não cresceu em 1999 e 2009, mas 30 anos que cresce o PIB. O Chile tem a classificação de risco do Chile nas agências de classificação de risco é A+, quer dizer, é uma classificação muito boa de risco. O Chile tem uma inflação relativamente baixa, então, assim, aparentemente, um país que estava dando tudo certo. Só que, o Chile tem a maior desigualdade dos últimos 30 anos também. Quer dizer, hoje 1% da população concentra 33% da renda. Quer dizer, é uma desigualdade, guardadas as proporções, melhor do que a nossa, menos desigual do que a gente, mas já muito desigual. Primeira questão. A segunda, os mais jovens e os mais pobres são os que mais sofrem no Chile. O Chile tem questões específicas, por exemplo, as questões relativas aos povos mapuches, aos povos indígenas chilenos. Ela tem as questões das universidades que não são públicas. A Michelle Bachelet tentou fazer com que parte disso fosse público, o sistema fosse público. E tem essa questão da aposentadoria. A aposentadoria no Chile, ela mudou com o plano laboral, que foi um plano feito no governo Pinochet em 1978. Curiosamente, o ministro era o José Pinheira, que não é parente do Sebastião Pinheira, mas, enfim, ele fez uma reforma trabalhista atrelada a uma reforma previdenciária. Quer dizer, mais ou menos o que se tentou se fazer aqui. Diga-se passagem, nessa época o Paulo Guedes andava por lá, né? Ele foi discípulo aí do Chicago Boys. E a ideia foi mais ou menos assim, tentar tirar alguns direitos trabalhistas, mudar a idade da aposentadoria já naquela época, há 40 anos, 60 anos para as mulheres, 65 para os homens, e fazer isso por meio de fundos de pensão. Então, o que acontecia? Você tinha de deixar o sistema público, que era frágil ali, e passar a ter um sistema em que você contribuiria para a sua aposentadoria, que é o tal do sistema de capitalização. Passados quase 40 anos, o que aconteceu? 90% dos aposentados chilenos ganham abaixo do salário mínimo. Quer dizer, se você olhar isso, eles têm de complementar essa renda porque não têm condições de viver com a aposentadoria. E é um sistema que está se esfacelando, porque se você não tem uma estrutura social para essas pessoas que estão embaixo, você não tem como projetar um futuro para o país. Se a gente olhar os dados, são impressionantes. Quer dizer, você falou mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, tem 5 milhões ali no... E a população do país em torno de 18 milhões. Quer dizer, você tinha 7% da população na rua. Quer dizer, isso se fosse Brasil, nós estamos falando de 15 milhões de pessoas na rua. A gente nunca teve na história do Brasil 15 milhões de pessoas na rua. Quer dizer, então, o que aconteceu no Chile é algo para entrar para a história, talvez uma das maiores manifestações guardadas as proporções do mundo, e as pessoas pedindo basicamente que se revogue a reforma da Previdência, que tenha universidade pública gratuita. Quer dizer, se isso menos Estado, que os salários subam, e o presidente pedindo perdão, dizendo erramos e vou tentar reverter isso, mas talvez agora seja tarde demais. Você acha que qual que é a saída para o presidente agora? Ele disse que ia destituir o ministério, a gente estava conversando isso aqui nos bastidores, e beleza, isso não arrefeceu, não tirou o povo da rua.
que saída que ele teria? Porque eles não vão abrir mão desse projeto neoliberal assim, porque é uma coisa que é do Chile, é arquitetado internacionalmente, né? Então, aí entra uma peculiaridade chilena. Quer dizer, quando você teve a saída do governo Pinochet, em 1989, foi o Patrício Aylwin, né, que assumiu. O Patrício Aylwin assume, ele era um senador antigo e tal, pela Concertação. A Concertação era um grupo político que unia 17 partidos, entre eles o Partido Socialista e a Democracia Cristã, 17 partidos em torno de um programa que, mantinha parte do legado econômico do Pinochet, mas tentava criar reformas sociais. E aí eles governaram o Chile com o Patrício Aylwin, com o Eduardo Frei Tagle, depois com a Michelle Bachelet, depois entrou o Piñera, depois entrou novamente a Bachelet, agora voltou o Piñera. Quer dizer, então assim, foram 4 ou 5 governos da Concertação e 2 do Piñera. O Piñera já governou o Chile anteriormente na época do terremoto e tal. Só que agora ele precisa acenar necessariamente com reformas sociais, não tem outro jeito. E me parece até que ele já pediu ajuda a Michelle Bachelet, quer dizer, a ideia foi assim, olha, eu preciso ter uma abertura de diálogo com os setores da oposição, e isso abre uma janela para a gente pensar um pouco a América Latina, que eu acho importante. Em países que você tem resultados apertados, né, eleitorais, e a gente teve na maioria dos países, por exemplo, agora nós tivemos a eleição na Argentina 47 a 41, a gente teve aqui no Brasil 50 e pouco a 40 e pouco, você teve no Uruguai está indo para o segundo turno, quer dizer, você tem resultados apertados, uma parte da população se ressente muito do que a outra está fazendo. Então essas maiorias apertadas precisam necessariamente dialogar com quem perdeu. O problema, e aí eu acho que abre um parêntese perigoso para o Brasil, é que nossos governantes, em especial o Bolsonaro, não está acenando para a parte que perdeu e está tentando governar para uma parte irrisória da população. Isso tem consequências terríveis no curto e médio prazo. Eu acho que a lição do Chile, para finalizar, parece muito interessante para o mercado você fazer todas as reformas. No entanto, alguns anos se passam e você percebeu que comprometeu uma geração. No caso do Chile, como você lembrou, os aposentados estão se suicidando, as pessoas não têm emprego. Então, assim, a economia vai bem e os chilenos vão mal. E isso não sustenta um país no longo prazo. Moisés, você está falando da Argentina. A gente viu que as declarações do presidente Bolsonaro de que ele não saudaria o novo presidente, né, que ele iria ver como se comportaria o novo governo. E você bem falou... a gente tem relações comerciais com a Argentina, é um grande parceiro comercial, a gente tem relações no Mercosul. E então, o presidente do Brasil, quando ele diz que não vai apoiar, não vai ficar feliz com a escolha dos argentinos, isso é muito perigoso, né? Principalmente uma parte das pessoas para quem trabalha com comércio, para quem trabalha com comércio internacional, com exportação. Ou não? Claro, na verdade, assim, primeiro acho que comete-se um erro grave de política externa no Brasil, que é, historicamente, a política externa brasileira foi não intervencionista. Quer dizer, se um país vizinho tem lá um problema interno, a gente, no máximo, dá apoio, mas não opina sobre. E nunca fez isso. Historicamente, nunca fez. Ele vem opinando, né, sobre como os argentinos deveriam votar, como os uruguaios deveriam votar, como os venezuelanos deveriam reagir. Quer dizer, é um negócio complicado. Opinou sobre a questão da eleição boliviana, que evidentemente nós não vamos entrar no mérito se ela está totalmente limpa ou não, mas a questão é que tem instâncias para se fazer isso, não precisa ser o presidente brasileiro para opinar sobre isso. Agora, no caso nosso, o mais grave é justamente a questão do Mercosul. O Mercosul é uma criação de 1991, ou seja, nós temos praticamente 30 anos aí, de um acordo de integração comercial, na verdade uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e no final uma união econômica, né? E a gente tem um parceiro comercial fundamental que é a Argentina. Dentro do Mercosul, o Brasil historicamente, ou pelo menos desde 2003, o Brasil vem levando superávit, ou seja, vem ganhando dentro do Mercosul. E basicamente o Brasil vem de manufatura dentro do Mercosul. Se houver um rompimento com o Mercosul por razões como essa, que o presidente Bolsonaro diz, eu acho que a gente leva uma grande desvantagem. Primeiro porque vai vender muito menos, o setor manufatureiro brasileiro vai vender menos. Segundo, porque você não vai poder, por exemplo, manter acordos comerciais como o recém-fechado acordo com a União Europeia. Então, vejam, é um erro grotesco fazer isso. Eu acredito que
dificilmente, se tiver alguma massa pensante, se é que existe alguma no governo atual, vai se levar isso à frente. Mas a verdade é que nem esse tipo de declaração deveria ser dada, porque isso é muito perigoso, coloca em xeque o setor produtivo brasileiro. Sem contar que assim, as declarações, a intervenção na política externa do Brasil por esse governo é muito ruim e em vários campos a gente já perdeu oportunidades de comércio. Né? Essa questão do petróleo que a gente está vendo, o óleo nas praias, que tem uma polêmica, que o governo demorou quase um mês para se mobilizar, para fazer a limpeza das praias. Isso interfere na pesca, isso interfere no turismo, as declarações de ficar acusando países. E ele é famoso por fazer declarações que acabam atrapalhando as relações internacionais, não é isso? E diplomáticas e tudo mais, né? Isso também... Veja bem, nós estamos falando de um governo que não é, na verdade, caracterizado pelo bom senso, mas, enfim, a grande questão aí em política internacional, você tem que ter uma capacidade de negociar, uma capacidade de abrir horizontes, né? Por exemplo, na questão do derramamento de óleo nas praias, de cara se acusou a Venezuela, ok, parece que uma análise agora da Petrobras diz a origem do óleo bruto é venezuelano, isso não quer dizer que foi a Venezuela quem fez, isso pode ter sido um transporte de navio, que parece a hipótese mais razoável, que derramou e não sabe de qual navio, de onde vinha, enfim, você só sabe provavelmente a origem do petróleo. E a inação do governo, quer dizer, o governo, ao invés de atacar o problema, acusa a Greenpeace, acusa a Venezuela, acusa a sabotagem e tal, e não consegue resolver o problema. Eu acho que do ponto de vista da política externa, o grande erro é justamente aquilo que se acusava, por exemplo, os governos do PT, tem uma política externa ideológica. Quer dizer, na verdade, isso é uma política externa ideológica. Você vai matando possíveis parceiros no nascedouro. Isso é um erro estratégico, porque isso acaba embotando parte da capacidade de negociação comercial e política do país. Moisés, tem uma pergunta aqui, a gente estava falando do Mercosul, né? Quais as consequências para nós se a gente sair do Mercosul, do Brasil? Então, o Mercosul é um acordo, um tratado de regionalismo aberto, quer dizer, na verdade, você pode eventualmente sair, né? Então, por exemplo, você tem os 4 sócios desde 1991, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Você tem um sócio que entrou a posteriori e depois saiu por conta da cláusula democrática, que é a Venezuela. Mas, em tese, um país pode sair. Só que ao sair, você quebra toda uma estrutura feita para você se integrar. Quando eu falo de integração, nós não estamos falando necessariamente só de integração comercial ou econômica. Eu vou dar um exemplo. Você carrega, por exemplo, um vagão de soja aqui no Brasil, ou um trem de vagões de soja, e você precisa juntar com a soja da Argentina para vender essa soja para a Europa, por exemplo. Quando o vagão chega na divisa argentina, a bitola, ou seja, a diferença de trilhos no trem brasileiro é uma bitola inglesa. A bitola argentina é belga, ou seja, a distância entre os trilhos lá é diferente. Então o nosso trem não entra na Argentina. Então você tem que descarregar o trem inteiro, coloca no trem argentino e depois esse trem vai levar até o Rio da Prata e vai carregar um navio, por exemplo. Você começou há quase 30 anos a harmonizar isso, ou seja, tentar integrar fisicamente os países. Se você sai, você pega 30 anos de organização de integração e joga para cima. Isso é um erro estratégico. Vejam, a Grã-Bretanha, ao sair agora da Europa no Brexit, vai sofrer consequências enormes, sendo que ela é a Grã-Bretanha e não está integrada fisicamente porque ela é uma ilha em relação à Europa. Aqui nós estamos pegando 4 países que são contíguos e que têm integração física. Então, assim, acho que é um erro brutal. A gente anda com o mesmo RG por aí, então, né? Você vai começar a ter problemas desse tipo, quer dizer, desde passar de um país para outro ou viajar de um país para outro, até, eventualmente, questões muito maiores, estratégicas, como as questões comerciais. Moisés, e no Equador? A gente também teve uma movimentação no Equador. Que similaridade tem com o que está acontecendo hoje no Chile e com o que está acontecendo conosco? O caso do Equador é um caso um pouco mais complexo. O Rafael Correa era um governante que tinha uma linha muito próximo ao chavismo, ao Evo Morales e tal. E ele apostou todas as fichas dele no Lenin Moreno, que era o candidato dele, e depois, quando o Lenin Moreno se elege, ele se volta contra o Rafael Correa. Então, é um país que já vinha num processo de polarização. Aí, quando ele entra... Parecido com o nosso aqui no Brasil, parecido com o nosso. Inclusive, tentaram empichar... Tentaram matar o Rafael Correa, né?
Mas, enfim, e aí o Lenin Moreno quebra uma série de pactos que o Correa tinha feito. Então, por exemplo, com os povos indígenas, uma série de pactos para diminuição de pobreza e tal. E essas coisas que deixam o Equador numa polarização terrível, as pessoas vão para as ruas. E acusando o governo do Lenin Moreno de não cumprir parte do que tinha acontecido. Acho que se a gente fosse fazer uma comparação geral, o que está acontecendo na América Latina? Parte das massas tiveram em alguns governos recentes o que nunca tiveram antes, quer dizer, consumo, acesso à educação, queda da desigualdade e tal. De repente chega um governo e se fala, não, nós vamos consertar tudo isso como? Cortando seus direitos, fazendo reforma da Previdência, não honrando pactos anteriores e tal. Veja, uma das primeiras medidas que o Sebastián Piñera promete fazer no Chile, se mantido no cargo, é tributar os mais ricos. Ora, por que não se pensou nisso antes? Né? Na verdade, essa é uma questão que deveria estar ocorrendo na América Latina há algum tempo. Então, o Equador, eu acho que é mais uma recidiva disso. A diferença é que Equador, Bolívia, Guatemala, Peru, tem a questão indígena, então é uma questão um pouco mais complexa. São países com grande população indígena e tem a discussão dos direitos dos povos indígenas. Na sua opinião, por que aqui no Brasil a gente não consegue ter umas mobilizações tão fortes, tão consistentes como essa do Chile, apesar da gente estar vivendo os mesmos problemas e da gente estar sentindo um pouquinho já, depois de um ano do governo do Bolsonaro, nós estamos polarizados também, né? Uma parte das pessoas que estão nos assistindo aqui vão dizer assim, o sindicato está trazendo esse debate porque o sindicato é contra as políticas liberais, é contra o avanço da modernização, porque ele quer políticas, ele quer leis atrasadas, que foi o discurso da modernização da lei trabalhista, né, que era para gerar emprego. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, estamos com uma enorme, vários proletariados, um monte de gente entregando comida de bicicleta, se acidentando, sem direito trabalhista. A gente já tem uma série de pessoas, né, a maior parte das pessoas não vão mais se aposentar, já está dado, a menos que nós vamos ter que reconstruir esse modelo que a gente perdeu aí no Congresso, depois, se a gente conseguir eleger um outro Congresso representativo, que tenha a visão que nós temos de emprego decente, de previdência universal, pública, para todo mundo, né? Então é um longo caminho que o Brasil tem que percorrer. Algumas pessoas dizem assim, o sindicato acha que tudo vai dar errado e na verdade, o neoliberalismo é legal. Aí eu te fiz uma pergunta antes, mas eu vou pular. O neoliberalismo deu certo em algum lugar? Olha, que eu saiba do estrito senso, não, né? Tem algum exemplo concreto, né? Não. O grande exemplo que se mostrava no mundo era o Chile. E acabou... Aliás, tem uma entrevista do Paulo Guedes interessante que ele fala, olha, o Chile aplicou tudo que a gente imaginava e deu certo. Quer dizer, acho que talvez Paulo Guedes fosse fazer essa entrevista agora e tivesse de rever essa posição. Mas a tua pergunta é uma pergunta interessante, né? O Brasil teve uma mobilização em 2013 que eu acho que foi muito mal avaliada até hoje. A gente não sabe exatamente o que foi 2013. A gente tem, a gente tem uma série de hipóteses sobre isso, mas a gente não sabe ainda exatamente o que mobilizou as pessoas e por que a maioria das pessoas foi às ruas. A gente tem hipóteses, problemas nos serviços públicos, as pessoas se sentiam sem voz, as pessoas estavam nas redes sociais e resolveram ir para as ruas, enfim. O que a gente tem certeza que não foram necessariamente só os 20 centavos, é isso que a gente tem certeza. Agora, isso tem uma questão interessante. Quem acabou cooptando essas manifestações, ou quem acabou capitalizando isso, foi mais a extrema-direita do que quem a gente imaginava que fizesse isso. Então, vários movimentos de direita nasceram ali do movimento que era legítimo de reivindicação de passe livre, e de repente você tem essa extrema-direita capitalizando e elegendo um governante mais à sua feição. Eu acho que o Brasil tem um problema aí, que eu citei, a indiferença política em relação à democracia, de acordo com o Latino Barômetro. 41% das pessoas no Brasil dizem que tanto faz, democracia ou regime autoritário. 15% preferem regime autoritário, quer dizer, se você somar os 41% com os 15%, dá 56%. O Bolsonaro teve 55% dos votos. Quer dizer, então, a maioria das pessoas que são indiferentes ou querem o autoritarismo votaram provavelmente nessa opção política. Passados quase 11 meses aí, eu acho que ele ainda não entregou nem de longe o que ele prometia. Quer dizer, é mais ou menos o que aconteceu com o Maurício Macri na Argentina. O Maurício Macri prometeu
desemprego zero, pobreza zero, renda alta, e nada disso aconteceu. Só que no Brasil a gente tem historicamente luas de mel grandes com os governantes. Então, geralmente isso dura um ano mais ou menos. As pessoas dão um ano, enquanto nesse um ano eles costumam dizer, o problema não é meu, é do governo anterior, é do período anterior e tal. E eu acho que ele ainda está usando isso. E aparentemente o Bolsonaro usa uma estratégia marota, que é eu vou fidelizar esses 30%, mais ou menos, que os 20% que votaram em mim, mais uns 10% que me dão benefício da dúvida, e vou polarizar o país e jogo com essa polarização. Acho que isso mantém o brasileiro ainda em casa, né? Acho que várias coisas poderiam jogar os brasileiros nas ruas. Se olhar, a principal preocupação dos brasileiros é o desemprego, e em segundo lugar é a corrupção. Quer dizer, essas questões juntas, se elas aparecerem juntas, elas provavelmente vão colocar os brasileiros nas ruas. Agora, eu não acho que é um movimento tão interessante quanto o que está acontecendo no Chile ou no Equador, ou mesmo que vai acontecer na Argentina, a depender de como as pessoas vão reagir. Mas eu acho que o Brasil tem alguma saída aí na frente que vai passar necessariamente por uma reconstrução do diálogo, e que não parece necessariamente que vai acontecer com esse governo. Agora, com certeza, essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo não necessariamente vão levar a gente no rumo do desenvolvimento. Só para fechar, o governo Temer tomou medidas da chamada reforma trabalhista duríssimas, dizendo que o desemprego ia cair, e o desemprego aumentou. Quer dizer, então não parece esse ser o caminho. Ô Moisés, a gente está finalizando aqui, só para a gente concluir, a gente falou muito de polarização, e é óbvio que no Brasil não tem como a gente não falar nessa, não sei se é uma dicotomia ou são dois polos, que é a política implementada pelo Bolsonaro, que ganha as eleições e que está se mostrando falha em todos os campos que a gente puder imaginar, e isso nem precisa nem a gente que é sindicato, que é progressista falar, o próprio PSL está implodindo, está em várias denúncias, vazamentos de áudios, essas coisas todas. Então, eles mesmos já estão se digladiando. E, por outro lado, tem uma parte da sociedade que clama por democracia, que clama pelo Lula livre, que acha que o Lula ainda encampa um projeto de redenção do Brasil para o desenvolvimento social, para a recuperação das políticas públicas de emprego, de educação, de valorização do professorado, do servidor público, da soberania do país, do fortalecimento das empresas públicas, boa parte do que ele já entregou, né? Porque a Petrobras está quase entregue, a Caixa Econômica Federal já está sendo loteada e tudo mais. O que você acha dessa polarização? Nós estamos vivendo, mais uma vez, um movimento desse. Quer dizer, isso não é inédito na história do Brasil. Eu só queria fazer um registro aqui. Faleceu recentemente o cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos, o maior cientista político brasileiro. E ele, o último livro dele, que na verdade ele tem um livro saindo agora, mas o último livro editado dele chamava Democracia Impedida, que era um relato brilhante que ele fazia exatamente dessa polarização. E ele mostrava um negócio perigosíssimo, quer dizer, de 7 presidentes eleitos até o momento que ele analisava, que era o final de 2017, a gente tinha tido 2 que tinham sofrido impeachment e 4 que tinham sofrido pedido de impeachment. Se olhar na história dos Estados Unidos desde 1776, considerando o Trump hoje, os Estados Unidos tiveram 4 pedidos de impeachment com esse do Trump e nenhum deles prosperou. Quer dizer, então é muito ruim para a democracia esse ambiente de extrema polarização em geral. Agora, a grande questão que eu acho que vai aparecer no Brasil, ou já está aparecendo, é justamente a discussão assim, para onde a gente projeta esse país? Quer dizer, um país com extrema desigualdade, uma desigualdade, como a gente mostrou, muito maior que o Chile, com muita dificuldade de gerar emprego. Nós continuamos aí com os chamados 13 milhões de desempregados oficialmente, quer dizer, os números são sempre complicados. Sem contar os desalentados, sem contar os informais, enfim, né? Os infoproletariados, né? E aí eu acho que a gente tem um cenário complicado, mas tem também alternativas. Então, eu acho que a população começa a olhar para o que já teve recentemente e talvez veja aí uma esperança. O Pablo Neruda costumava dizer que nós somos o continente da esperança, né? Mas ele diz que essa esperança é uma duplicata que sempre demora a ser quitada, né? Então, eu acho que isso é um fato. A gente, de fato, precisa buscar essa esperança, só que eu prefiro pensar assim como o Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia o seguinte: a gente não tem que ter a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, de fato, acreditar que tem projetos interessantes que são
antitéticos em relação a esse, mas que podem fazer o Brasil voltar a crescer. E é nisso que eu acredito de fato. Obrigada. Bom, a gente está terminando aqui o nosso Fique por Dentro. A gente sempre termina, é sempre bom conversar com o professor Moisés, que ele sempre termina com alguma coisa de esperança, dando um alento para a gente que está na luta aí por um país melhor, por uma sociedade melhor, que é o caso da gente aqui no sindicato e da gente na faculdade 28 de agosto, né, Moisés? E eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Quero novamente pedir para vocês, se gostaram desse vídeo, compartilhar, se inscrever nos canais, deixar aqui propostas de novos programas. Se faltou alguma coisa, a gente convida o professor Moisés novamente para voltar conosco e até a próxima.